Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça em nosso coração e que ela permaneça em nós. Que nessa tarde de quinta-feira nós possamos serenar a nossa mente, o nosso coração, deixando as nossas preocupações de lado, lá do lado de fora, para estar aqui mente e coração. E sentir o abraço do nosso querido Mestre Jesus, que nos fortalece, nos esclarece, nos conforta, está sempre ao nosso lado, não nos abandona. Nós vamos começar a tarde dessa quinta-feira, primeiro eu tenho um pedido de desculpas para fazer. No último dia 9, que eu estive fazendo palestra nessa casa, eu fiz um comentário durante a palestra dizendo que durante um ano no Japão, 30 milhões de suicídio. Eu matei todos os japoneses. Só tem estrangeiro agora no Japão. Depois que eu cheguei em casa e fui ouvir o vídeo, eu percebi, a voz me chamou a atenção e eu percebi a grande falha que eu cometi. São 30 mil. Então, por favor, aquele que puder repassar a informação, né? Então, meu pedido de desculpas, porque irresponsavelmente eu falei 30 milhões e é 30 mil. Infelizmente, mesmo assim, é um grande número de suicídios num país que tem uma cultura melhor, vamos dizer assim, uma educação melhor, né? Tem um poder aquisitivo melhor, mas existe um grande vazio dentro de si. Então fica o nosso sentimento pela quantidade e o nosso respeito e nosso pedido de desculpas pela falta. Segundo, lembrando que hoje é 18 de abril, comemora-se 162 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Nossa gratidão ao Senhor Allan Kardec por ele não ter desistido de nós, ter feito toda essa trajetória e ter nos dado a oportunidade de aprender. Nosso respeito, nossa gratidão. Vamos elevar os nossos melhores pensamentos e agradecer a Deus em primeiro lugar, né? A Jesus pelo Consolador prometido e por Kardec que se colocou e não desistiu no meio do caminho. 162 anos do Livro dos Espíritos. Vamos lembrar também que hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil. Parabéns, Rose. A Rose é escritora de livros infantis. Que Jesus te abençoe e abençoe todos aqueles que escrevem preocupados com as crianças, em educar, em melhorar as condições. O dia foi criado para homenagear Monteiro Lobato, mas a todos aqueles que escrevem e se preocupam na educação dos pequenos. Nós começamos justamente com os pequenos, né? E nessa tarde também gostaria de uma reflexão e que a gente possa refletir durante a semana, já que estamos falando do Livro dos Espíritos, o que o Espiritismo mudou na minha vida? Como é que eu encaro a minha transformação depois que eu conheci a Casa Espírita? Que benefício me trouxe? Como eu me sinto hoje? Eu estou aproveitando todas as possibilidades. Eu aprendi, eu estudei, eu busquei, eu compreendi, eu trouxe para a minha vida. Hoje eu sou mais feliz, né? Eu aproveito a oportunidade da doutrina espírita que me esclarece, que trouxe a possibilidade de eu conhecer Jesus com transparência, sem culpa, sem medo, sem pecados, sem dogmas. A libertação, o Consolador prometido por Jesus. Como o Espiritismo mudou a nossa vida. Eu acho que cada um de nós tem uma história para contar, tem um depoimento, né? Sentido. Tem uma passagem muito importante, que a gente relembre no dia de hoje a importância da Casa Espírita na nossa vida. O que nós estamos fazendo para o nosso progresso? Nós ajudamos, nós damos a devida importância para a Casa Espírita, para a doutrina espírita, para o que o Espiritismo fez por mim, por todos nós. Então vamos refletir, vamos começar a nossa palestra e começar os nossos melhores sentimentos com a nossa querida doutrina espírita. Como estamos numa semana importante para muitos cristãos, nós resolvemos falar sobre a Páscoa e o que a Páscoa representa para nós espíritas. Qual é o nosso pensamento? Mas que a gente possa falar sobre a Páscoa, a gente tem que lembrar o que é Páscoa e tentar falar um pouquinho. Se eu me perder, vocês por favor me acham. Ultimamente eu ando tendo uns brancos, então vocês me acham, me traz de volta. Tá? Colaborem comigo, por favor, né? Ajuda dos universitários se eu me perder.
Nós vamos lembrar que a primeira notícia que tiveram sobre o que é Páscoa era uma comemoração pagã, que se fazia pela primavera e era cultuada uma deusa de nome Ostere ou Ester, que significava Páscoa. E a figura dela foi encontrada ou é vista com um ovo colorido nas mãos e uma lebre perto, não era coelho, era lebre. E as sacerdotisas daquele período, elas viam o futuro pelas entranhas de uma lebre. Olha que triste, né? Abrir o bichinho para ver o futuro. Então a gente imagina que é ainda muito pagã, muito sem nenhum critério, mas cultuava a fertilidade. E era a época era o equinócio, era a entrada da primavera, naquele momento. A Páscoa judaica aconteceu pela libertação do povo israelita, que era escravo do Egito, e foi libertado por Moisés. A última praga que houve no Egito, para que os israelitas fossem libertados, foi a morte dos primogênitos. Tanto que Páscoa significa Pessá, significa passagem. É como se fosse passar pelo alto, mas não pular. Então é como se eu estivesse sobrevoando Praia Grande. Eu estou num avião, num helicóptero, e estou sobrevoando. Eu passo por cima, eu não pulo, eu estou passando por cima. Esse era o significado hebreu da Páscoa. E era para se comemorar a libertação do povo israelita, que foi com Moisés para o deserto. Quando aconteceu isso, antes de acontecer, houve-se a informação vinda de que todos os israelitas deveriam pegar um cordeiro, levar para casa, colocar dentro de casa durante uma semana aquele cordeiro, tratar com muito amor, com muito cuidado, alimentar, mas era dentro de casa, não era no quintal não. Conviver durante uma semana com aquele cordeiro e no final da semana sacrificá-lo e com o sangue do cordeiro manchar os ombros, as ombreiras e a porta da casa. E assim o anjo da morte passaria por essas casas, e as casas que estivessem manchadas pelo sangue do cordeiro, os filhos seriam poupados, os primogênitos seriam poupados. Todos, dos animais ao mais alto escalão, perderiam o seu filho primogênito. De que forma que seria feito? Teria que ter o sacrifício do amor, porque se você pega um bicho, ou qualquer que seja, tem pessoas que não têm nenhum tipo de problema, né? Matam galinha ou matam outro tipo de animal e não tem nenhum tipo de sentimento. Mas a partir do momento que você cria, que está ali com você, já se torna difícil. Então a gente brinca e fala assim, pôs nome, acabou. Você chamou por mamãe ou pôs nome, você já sabe que você criou afeição e amor e você não vai maltratar. É uma forma que a gente tem de afeiçoar. E o cordeiro era a mesma coisa, deveria ter aquele sentimento de perda na hora do sacrifício, e depois eles tinham que comer aquela carne, o que sobrasse da carne eles iriam queimar. E também não poderiam ter fermento no pão. O pão durante aquela semana não poderia ter fermento. Essa era uma determinação que eles receberam e que eles deveriam cumprir. E assim foi feito. E eles foram libertados. O faraó falou, vai embora, some com esse povo, e com bicho, com ovelha, libertou os escravos. Para comemorar essa data, existiu a Páscoa. Todas as festividades que acontecem, geralmente é uma semana, acontece durante muitos dias. Todas as festas hebraicas, judaicas, que são comemoradas, não é um dia só, são vários dias. A Páscoa cristã vem de encontro ao período em que Jesus foi crucificado, que também aconteceu no período dessas festas, da Páscoa hebraica. Eles estavam em comemoração, antecedia, começa no domingo de Ramos, todo mundo, acredito que a maioria se lembra, foi quando Jesus pede um burrinho e entra dentro do templo, montado no burrinho. Vai lá com a sua humildade, com seu amor, pede aos seus apóstolos que vá buscar um burrinho que nunca tinha sido montado, dizendo que depois devolvia. Pediu, esse burrinho veio, e os apóstolos, preocupados com Jesus entrar em cima daquele burrinho,
pôs os seus mantos, as suas capas em cima dele para ficar mais confortável. E ele entrando no templo, ele foi saudado por aqueles que ele havia ajudado. Poucos dias antes, ele tinha ressuscitado Lázaro. Ele fazia muitos milagres para aquele povo. E todos o aclamaram. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E foram jogando as suas capas no chão para que o burrinho passasse por cima, jogando as palmeiras, as folhas que eles estavam na mão, clamando e rogando por Jesus. Os sacerdotes, os homens do poder, se amedrontaram, porque ali eles acreditavam que Jesus poderia tomar o poder. E ali começou-se a traição para que Jesus fosse crucificado. É o início. Passou-se os dias, e na quinta-feira que antecede, que seria o dia de hoje, foi a noite em que Jesus ceou com os seus discípulos. É o sermão do cenáculo, que ele reúne os seus discípulos, humildemente lava os seus pés, beija os pés dos discípulos, e todo o amor que ele tinha pelos discípulos, ele coloca ali naquele momento. Ele diz para todos eles que ele ia deixar mais um mandamento, que era amar-se como ele os tinha amado, que ele tinha dado o que ele tinha de melhor. Ele, como mestre, ele não os considerava como servos, ele os considerava como irmãos, tratava como irmãos. E todo o conhecimento que ele tinha, toda a bondade que ele tinha colocado naqueles 3 anos de vida pública para ensinar, para compartilhar. Jesus também foi o cordeiro que esteve entre os homens, esteve entre os discípulos, ia pescar junto com os discípulos, jantava na casa da sogra de Pedro, que também salvou, que também curou. Fazia-se o evangelho no lar, depois no final da tarde, com os apóstolos, conversava com eles e jantava nas humildes residências, dormia ao relento, estava junto com eles. E também foi sacrificado. Jesus disse no seu sermão que ele iria na frente, que ele iria arrumar o lugar para que todos nós tivéssemos para onde voltar e que acreditassem nele. E mesmo naquele momento, os discípulos ainda duvidavam, diziam: como conhecer Deus? Ele fala através de mim. E ele disse naquele momento que já estava traçado, que ele sabia que naquela noite ele seria traído e que ele seria negado por 3 vezes. E ele pede para os discípulos não dormirem, ele vai e se retira em reflexão, mas os discípulos dormem e Judas o trai. Judas, infelizmente, movido pela ambição, movido pelo sentimento de decepção, porque ele também acreditava que Jesus deveria tomar o poder, deveria ser o governador ou a pessoa mais importante daquele povo naquele momento, para pisar nos outros, para mostrar poder temporal, poder material. E Jesus, na sua simplicidade, mostrava que ele tinha sim, mas ele tinha o poder espiritual. Acabaria com a ignorância daqueles que acreditavam que só existia a matéria. Já naquele momento ele dizia: existe muito mais do que isso. Na casa de meu pai há várias moradas. Meu reino não é desse mundo. Eu vou, mas vou pedir ao Pai que envie o Consolador prometido. Aqueles que vos conhecerem vão se lembrar de mim e vão reconhecê-los pelo muito que se amam, que eram os seus discípulos. E mesmo assim ele foi crucificado. Então a religião, principalmente a religião católica, ainda se baseiam no fato de que o sangue de Jesus, ou muitas outras religiões, nos livrou dos nossos pecados. Cordeiro de Deus que tens, o poder que tire os pecados do mundo. Jesus veio nos ensinar a nossa responsabilidade no planeta Terra. Eis a nossa Páscoa espírita. Jesus esteve entre nós para nos mostrar o amor, para nos ensinar que nós somos espíritos imortais, que somos espíritos, criação de Deus para a evolução do planeta Terra.
que depende da nossa transformação moral, do nosso entendimento como espírito, da nossa melhora, para que a gente possa falar em seu nome e em nome de Deus. Nos deixou uma porção de lições e pouco conhecemos de Jesus. Nós hoje comemoramos, ou a maioria das pessoas se lembra da Páscoa por conta do ovo de Páscoa, que quem for comprar um começa a pagar hoje e termina no ano que vem. Né? Deixa um corinho, uma tirinha de corinho na loja para comprar um ovo de Páscoa. Se esquece de que a Páscoa significa renascimento. Sabe por que Jesus é lembrado até hoje? Sabe por que as suas palavras têm a mesma força, a mesma vibração, o mesmo sentido? Porque ele renasceu, porque ele voltou, porque ele morreu em matéria, mas voltou em espírito. As mulheres, olha o grande papel das mulheres no trajeto de Jesus. Na sua crucificação foi as que ficaram ao seu lado. As mulheres foram as que financiaram as passagens de Jesus quando ia para longe, porque eles andavam a pé. Eles andavam muitos dias e eram elas que levavam os alimentos para ajudar, organizavam-se para que todos tivessem alimento, ajudavam os necessitados. Eram as mulheres, porque as mulheres são mais dóceis. As mulheres geram dentro de si um ser, aceitam melhor o amor, aceitam melhor a resignação. Nós precisamos, nós mulheres, nos dar mais valor, nos respeitar mais, lembrar da nossa condição aqui na terra, melhorar as nossas atitudes, continuar os nossos exemplos, ensinar os nossos filhos, amparar os nossos companheiros, respeitar os nossos amigos, mas principalmente nos respeitar. A grande oportunidade, mesmo na hora derradeira que Jesus estava na cruz, ele volta e diz para Maria, né, o discípulo mais amado. Eu acredito que ele deveria ser o mais puro de coração, por isso que diz que era o discípulo mais amado de Jesus. Correspondia às expectativas de Jesus, que era João, e ele põe a mão em Maria e abraça. E Jesus olha e fala assim: mãe, olha aí o filho. Filho, olha aí sua mãe. E pede para que João cuide de Maria. Não abandona Maria. Dá a responsabilidade, passa a responsabilidade com amor. E aí a gente fica pensando em tantas oportunidades, tantos exemplos que nosso Mestre Jesus nos deu. Voltou, apareceu para quem? Para Maria de Migdala. Foi a primeira que foi passar para os outros discípulos a volta do nosso Mestre. A importância dele de mostrar que nós temos uma vida eterna, porém várias vivências. Quantos exemplos nós temos de Jesus em mostrar para nós a humildade. Em momento nenhum ele se mostrou o melhor, mas ele mostrou o melhor que ele podia ter através dos seus exemplos. Esteve presente e está presente nas nossas vidas. Quando nós lembramos que as suas últimas palavras foi: estarei com vós até o final dos séculos. Se nós temos a luz de Jesus, o amor de Jesus nos envolvendo, nos auxiliando, nos ajudando no nosso progresso moral, o que nos falta para melhorar? O que nos falta para que a gente não fique tão duro de coração, que a gente tenha olhos de olhar e ouvidos de ouvir, que a gente possa olhar com misericórdia para as outras pessoas, que a gente faça jejum sim, mas não o jejum da carne. Nós respeitamos quem faz o jejum da carne, quem acredita que assim está fazendo algo de bom e de positivo, mas faça o jejum da maledicência, faça o jejum de reflexão. Em lugar nenhum na Bíblia está escrito da quaresma, desses 40 dias que antecedem a crucificação de Jesus. Talvez a Igreja Católica tenha se lembrado da passagem que fala que Jesus ficou 40 dias no deserto. Mas a gente lembra também que grande parte da história é contada com alguém no deserto. Abraão foi para o deserto, Jacó foi para o deserto, Moisés foi para o deserto, né?
Jesus foi para o deserto, Nicodemos foi para o deserto, todos eles foram refletir. Paulo de Tarso foi para o deserto, porque o deserto, ele não tem nada. O sol lá durante o dia chega a 70 graus. Então tudo que é feito no deserto é feito à noite. O trabalho, tanto que o calendário lunar, ele é contado justamente por isso. As datas, as festividades, a Páscoa ela é contada, é a primeira lua cheia do início do outono, que é o início, que foi dia 21 de março. Então agora dia 21 de abril, que é domingo, é a primeira lua cheia. Isso foi o Papa Gregório que fez essa contagem, essa determinação. Ela dá exatamente, novamente com o equinócio. Só que é onde os dias se tornam a mesma coisa que a noite, 12 horas de dia e 12 horas de noite, que é o outono. Então essas são as datas. Como é que nós podemos considerar a Páscoa, né, um dia fixo para a nossa comemoração, se a gente sabe que ela ela não é fixa, não é um dia? Então nós acreditamos, nós na doutrina espírita, que acreditamos não ter dogmas, acreditamos não ter formalidades, para se ter respeito e ter-se uma data específica. Jesus renasce no nosso coração todos os dias. Ele tem que estar presente na nossa vida todos os dias. Temos que ter a importância de Jesus. O que Jesus representa na minha vida? O que eu conheço de Jesus? O que eu conheço da criação? O que eu conheço de Deus? Quais são as diretrizes que eu busco? O que eu busco na minha vida? Essa é a nossa grande responsabilidade. O espírita tem uma fé raciocinada, uma fé que busca, não acredita apenas numa palavra. O importante é a pesquisa, é ir buscar a informação, é ir atrás do estudo. Isso chama-se evolução. Quando eu discordo, quando eu não aceito, mas que eu vou buscar a informação, eu vou atrás, eu corro atrás da informação para que eu tenha compreensão, para que eu coloque na minha vida e utilize da melhor maneira possível. É claro que tem muitas informações a respeito da Páscoa, mas como eu já avisei anteriormente, eu estudo, mas eu chego à metade da lição e eu esqueço. Então a gente aproveita a parte só que eu leio. Para encerrar com alegria, lembrar aos senhores que domingo comemorem a Páscoa, mas comemorem o renascimento, o seu renascimento, o renascimento de Jesus em seu coração. Para que ele habite no seu coração tem que estar limpo. Para que ele habite na sua vida, é uma decisão pessoal e intransferível. Para que ele esteja nas suas atitudes, também é um trabalho árduo, mas necessário e contínuo. Quando a gente faz todos os dias, quando a gente melhora todos os dias e reflete sobre as nossas atitudes, com certeza estamos no caminho. Ninguém disse que seria fácil, mas disse que seria possível. E o nosso Mestre encarnou entre nós, encarnou entre nós e nos provou que seria possível. Amar. Nós temos que ser reconhecidos por muito nos amar. Aprender a amar. Se eu não consigo amar, que eu tenha a afeição e principalmente o respeito. Que eu respeite os outros seres humanos. E aí, para encerrar, eu vou contar uma historinha para vocês que eu achei muito bonitinho. O burrinho chegou em casa e disse para a mãe assim: mãe, todo mundo me conhece. Eu entrei na cidade, todo mundo bateu palma. Teve gente que até se ajoelhou, teve gente que chorou. Nossa, todo mundo gosta de mim, todo mundo me conhece. Ah, é? E quando que foi isso? Ah, foi no dia que eu levei um tal de Jesus lá para o templo. Então amanhã você volta lá. E o burrinho voltou no dia seguinte, foi lá, quando chegou em casa, falou assim: mãe, hoje ninguém olhou para mim, ninguém me viu, ninguém nem prestou atenção na minha existência. Ela falou assim: é verdade, você com Jesus é tudo, mas sem Jesus não é nada. Nós, sem Jesus, não somos ninguém. Ninguém chega ao Pai senão pelo nosso Mestre Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Vamos melhorar as nossas atitudes. Nós somos os samaritanos de Jesus. Vamos trabalhar
com fraternidade, com amor, com respeito ao nosso próximo, para melhorar a nossa evolução. E cada um do seu jeito comemorem o renascimento de Jesus. Aqueles que querem, comemorem com as suas famílias. Aqueles que não têm a sua família, eu gostaria de lembrá-los que o asilo aqui da Praia Grande, que fica ali no Tatico, está pedindo visitas. Está sem visitas. Então, não se sentir sozinho, vá lá fazer umas visitas, veja qual é o melhor horário para visitar os idosos. Tem 50 idosos lá, alguns acamados, e que estão sem visitas. Vão lá trocar um papinho, jogar um dominó, jogar uma conversa fora, animar e agradar. Eu tenho certeza que quem vai sair fortalecido e agradecido são os senhores. Muito obrigada por terem me ouvido. É sempre uma grande oportunidade de estar com vocês. Eu os abraço fraternalmente e desejo que cada um dos senhores alcance o que vieram buscar nessa casa de caridade. Dentro do merecimento pessoal de cada um, dentro da necessidade de cada um e principalmente a misericórdia de Deus. Minha gratidão a todos e muito obrigada.